aí, gente, a gente traz então um pouco das boas práticas, né, para poder enviar esses e-mails que funcionam. Então, a gente começa com a primeira e um mantra, que é não compre listas de e-mail. É. Tem uma estratégia muito boa. "Ah, eu quero mandar para uma lista, mas eu não tenho essa lista". Então, daqui a pouco, contrata um e-mail marketing de um portal de notícia que já tem essa lista, né, que ele vai mandar o e-mail, em formato de anúncio, né, para essa base. Mas O não público que se quer daí. com a segmentação que tu desejar. Então, existe uma forma da gente trabalhar essas bases que não são da marca, com essa compra ali no sentido de anúncio mesmo, né. Então a gente vai lá, identifica assim, portais de notícias, canais que já falam com esse público, e se eles têm disparo de e-mail marketing, eu consigo disparar através desses portais. E é muito efetivo, a gente já teve várias experiências muito positivas, então é uma forma de mídia muito atrativa também, né, e aí a gente reforça, não comprar essas bases, né. Isso é algo que vai prejudicar a marca em diversos sentidos, né, porque não vai ter efetividade, tem a questão ali também de prejudicar o domínio da marca, né, e tem, né, começar a ir para o spam. A questão da própria lei, né, LGPD também não permite essa compra de contatos dessa forma, então a gente sempre trabalha com as bases que se cadastraram no nosso domínio, que deram aceite, né, para acessar as nossas informações. Principalmente se for contatos de consumidores, né, se não forem contatos de marcas. Então, ter bastante cuidado com isso. E a questão de usar as suas próprias listas, olha, eu acho muito positivo, né, quando a marca constrói essa base. Então a gente aqui na agência, a gente começou do zero, e a gente construiu a nossa base de contatos. Como a gente construiu? A gente foi, criando vários materiais ricos, fazendo eventos, formas de a gente ir aumentando a nossa base de contatos, né. E aí a gente foi criando a nossa lista, né. E muitas vezes esse cenário isso é antigamente era muito comum as marcas e tudo é possível, né, mas então, esse olhar do isso não é bom para a marca, né, e isso não vai trazer uma efetividade que teria se a gente tivesse trabalhasse com uma lista bem segmentada, correta, né, que não vai ter vários e-mails que não existem mais, né, porque essas listas também provavelmente têm isso, e-mails antigos, então nem sabe o que tá comprando, né, então ter esse olhar, acho que é um ponto bem importante. E aí a questão de personalização, isso eu acho, assim, muito, assim, extremamente importante. A gente não quer receber um e-mail genérico, né, a gente não quer receber um e-mail que a pessoa não tá trazendo ali meu nome, né. A gente sabe que muitas vezes ali na construção a gente pode iniciar daqui a pouco não pedindo o nome da pessoa, quando a gente faz ali o formulário, mas o nome ele é quase que é básico, porque a gente precisa se comunicar diretamente com essa pessoa, né. Então como a gente vai fazer isso? Tendo o nome dela, os detalhes, né, dela que a gente pode usar ali naquela comunicação. E muitas vezes é até uma questão de personalização da própria oferta, né. Então, nossa, tá me oferecendo uma coisa que não tem nada a ver com o que eu trabalho, né. Eu sou do marketing, tá me oferecendo uma coisa do financeiro, tipo, não tem relação comigo. Então a gente já olha aquilo, tipo, não tô sendo tratado com tanto carinho sobre essa, né, com essa marca. É, né, então, tipo, a pessoa já fica assim: "Nossa, se perdeu". Eu sou uma que eu olho, assim, quando a marca me envia, eu fico assim: "Meu Deus, se perdeu", mas tudo Esqueceu de segmentar. esqueceu de segmentar, né, então esse é um ponto de atenção. E a questão do calendário de envio, aqui a gente também, tem que pensar no cenário de que o usuário ele recebe muitos e-mails, tá. E se eu for a pessoa que estiver enchendo o e-mail desse usuário, pode ser que ele não goste muito de mim, né, então Pensa em descadastrar. e aí a gente não tem uma relação muito boa, então evitar excessos e também desaparecimentos, porque se eu nunca dou oi pra esse usuário, a pessoa não vai esquecer de mim, né, então como que a gente tem que achar aquela frequência adequada, né, então a gente sempre trabalha ali com espaçamentos de, né, a gente vai trabalhando assim, a cada 7 dias, 10 dias, 15 dias, então a gente vai vendo o que que fica melhor com base em qual é a comunicação que tu tá enviando. E também na etapa que a pessoa está, né. "Ah, eu tô só trabalhando uma nutrição, esse contato não me pediu orçamento, não demonstrou interesse em nenhum produto", não tem por que eu ficar enfiando ofertas nesse público.
Então eu consigo trabalhar uma comunicação que seja muito mais sutil, muito mais perene, falar das ações, falar de uma forma mais institucional, mas apresentando a marca, que pode ter uma frequência mais espaçada. E conforme essa pessoa tá chegando perto da compra, a gente vai se aproximando, é que nem um relacionamento com um amigo, né, com um conhecido, um colega de trabalho é uma coisa, a convivência e as trocas com um amigo mais próximo é outra, é mais recorrente. Então a gente vê também dessa forma de qual é o momento que eu acelero essa comunicação e qual é o momento que eu digo: "Opa, espera aí, a gente tá só se conhecendo, né, a gente tá só tendo essa troca, também não quero, ser uma pessoa que tá fazendo spam, né, na caixa daquele público". Também para não ser visto como uma marca que tá, incomodando, né, a gente precisa ajudar o público, não atrapalhar o dia a dia dele. É que a gente traz, né, o time para o mobile, né, então normalmente os usuários eles acessam, mais de 50% assim, pelo celular, né, a gente sabe que, é difícil os segmentos que o usuário acessa Mesmo B2B, né, mesmo B2B tem muito acesso. acesso pelo celular. Então ficar atentos, né, em relação a isso. Teste AB eu acho, assim, também magnífico em relação a e-mail, a gente fazer testes AB, né. Eu trabalhava teve uma experiência que eu tive, que eu fazia teste AB, só que eu não tinha uma plataforma para poder fazer os 2 e-mails, que a plataforma diferenciasse ali quem quer receber qual o assunto. Então o que que eu fazia? Eu mandava uma semana um assunto e na outra outro, né, e aí eu sabia que era para a mesma base, então eu identificava qual que teve mais resultado. Então fazer o teste AB existem várias formas, existem ferramentas que já trazem isso, né, em relação a ter ali já na ferramenta essa possibilidade de fazer o teste AB. E não só em relação a assuntos, mas a horários, a chamadas. Então quando a gente, tem esse olhar mais minucioso em relação aos resultados a ao que o usuário me trouxe, né. "Ah, ele trouxe que as pessoas não estão abrindo, então espera aí, meu assunto será que tá bom?", né. Então, é a gente aprender e não ficar ali batendo na mesma tecla. Então, o teste AB nos ajuda nesse sentido, né, e o teste de horários também é bem legal. E é aquela coisa, né, ajustou a taxa de abertura, tá legal, e os cliques? Agora vamos trabalhar nos e assim a gente vai. É, vai fazendo um teste por vez, né. E a conformidade com a LGPD, né, a gente tem muito essa preocupação, então qual é o uso de dados, qual é o tratamento desses dados, em que plataforma ele está sendo feito. Então, muitas vezes para e-mail marketing, a plataforma que vocês contrataram já tem uma forma de tratar esses dados, então vocês só precisam realmente ter ali a forma de descadastro desse e-mail, ter um contato, né, geral para que: "Ah, eu não quero mais que essa empresa guarde nenhum dado meu". Então tem que ser respeitado, a gente preza muito por esse cuidado, né. Se vocês precisarem de algum detalhamento também da LGPD, a gente sempre fala, né, fale com o advogado de vocês, enfim, a gente tem um post no nosso blog falando um pouquinho disso, né, do que é um pouco mais geral sobre a esse respeito, mas a gente sempre se atenta para sempre cumprir isso, principalmente se vocês trabalham ali varejo, dados que são de compradores, né, que é o consumidor final, então não são os dados de uma empresa que eu estou guardando, né, são os dados de uma pessoa física. Então sempre que for essas Os dados situações, sensíveis. tem mais cuidado. Se tiver dados sensíveis também, pessoas que trabalham com a área da saúde, né, que tem dados ali, inclusive às vezes do prontuário nas plataformas, então Ter esse cuidado, né. dependendo do nível, né, de informações que vocês têm, o cuidado vai sendo sempre redobrado.